uma pessoa tem muitas posses. Aí se ela tiver muitas posses, aí ela construiu tudo, uma fazenda, comprou terra aqui, terra acolá, terreno aqui, uma casa acolá, muita coisa. Aí essa pessoa morre, aí vai para os filhos. O que vai acontecer com os filhos? Briga. Briga pelo quê? Por terra. Entendeu? Aí sem contar com os vizinhos, que quando o vizinho sabe que o dono morreu, ele quer aumentar 1 metro, quer tomar 1 metro, quer tomar 10 metros, muda o lugar da cerca, entendeu? Porque sabe que o dono morreu, os filhos nem conhecem, sabe nem quem é, aí vai lá e muda a cerca de lugar. Entendeu? Briga por terra. Já tem o terreno dele, mas quer mais. E isso acontece até hoje. Até hoje. A minha mãe tem uma vizinha que eles, lá é invasão. Aí ela invadiu, cercou um pedaço, é meu. Pronto. Aí o outro invadiu do lado, é meu. Pronto. Aí, de repente, ficou populoso. E esqueceram da rua. Aí chegou um, que é o presidente da associação, aí disse, pessoal, nós temos que ter uma rua. Vamos fazer assim, esse aqui vai dar 3 metros, e esse aqui vai dar 3 metros. Vamos fazer uma rua de 6 metros. Tá certo? Esse daqui deu os 3. O daqui não deu os 3. E disse assim, não, ele não deu não, eu que dei, eu que vim para frente, ele não foi. E ficou insistindo. E sabe quantos metros ela tem? Dali da cerca para trás? 100 metros de terra. 100 metros para trás. E não quer ceder 3. E disse que ela que cedeu, o outro que não foi. Aí quer que o outro recue mais 3. Ou seja, os 6 todinhos só do outro. E ela não. E bate os pés e botou lá e ninguém tira. Aí sabe o que ela fez? Construiu uma casa na beira da cerca. Que é para dizer assim, aqui é a minha casa, na beira da cerca, que era para ser a rua. Entendeu? Briga por terra, por 3 metros de terra. Ela tem 100 metros para trás. Está brigando por 3 metros. Parece, vai levar muita terra, né? Parece que é inato do ser humano, uma briga por terra, por terra, por terra, território. Se for do bem, é querendo mais terra. Se for do mal, é briga por território. Eu que mando, eu que mando, eu que mando. Entendeu? Não é assim? Perceba aí a briga da Rússia com a Ucrânia. A Rússia tão imensa, meu amigo. Imensa, não dá nem conta. Brigando por uma Ucrânia bem miudinha. É meu. Expulsou, matou, destruiu, é meu. Entendeu? Não é assim? Aí vem aí o Irã tentando apagar Israel do mapa, né? O Egito, tem ali a faixa de Gaza, aí os grupos terroristas, acabar total. Israel, o tamanho de um ovo, miúdo, bem pequenininho, só um risquinho no mapa, ainda querem tirar. Tanta terra que o Irã tem, um mundo de terra, geograficamente falando. Gigante, a gente olha no mapa, é enorme, brigando com um pedacinho, um risco de terra de Israel. Entendeu como é? É uma coisa assim que a gente percebe que não é somente do homem, do ser humano, não é. É algo que vem externo. É uma influência atmosférica no mundo espiritual. Só pode ser, porque não tem como, de séculos, de milênios de humanidade, sempre brigando pela mesma coisa, terra. E todos morrem e nenhum leva. Hã? Não, mas perceba que tanto faz. Os faraós brigavam por isso, né? Os assírios brigavam, os sírios brigavam, os babilônicos brigavam, o povo de Israel mesmo brigava. Sempre foi assim. E morre e a terra fica. Entendeu? Então a gente percebe que é algo assim externo. E aí a gente vê aqui as Babilônias, né? As duas Babilônias, a do mar, que é a eclesiástica, e a política. Hã? Versículo 15 ao 18, né? A irmã já leu? Já foi lido, né? Então vamos seguir. Para que a besta seja o único objeto de adoração, né? Aí o poder da Babilônia política é destruído pela volta do Senhor em glória. Então assim, a política destrói a eclesiástica, e aí ela fica, né? Ela é a vencedora. Aí vem o dono da eclesiástica e vinga, né?
com grande poder e grande glória. A ideia de que uma Babilônia literal será reconstruída no local da Babilônia antiga entra em conflito com Isaías 13, 19 ao 22, mas a linguagem de Apocalipse 18, sempre, sem sombra de dúvidas, parece identificar Babilônia, a cidade de luxo e de negócio, com Babilônia, o centro eclesiástico, em Roma. Os discípulos, logo no começo, acreditavam que a Babilônia, que falava de Apocalipse, era a igreja de Roma, era Roma, o Império Romano. Eles entendiam assim, que a Babilônia era o Império Romano. E não estava assim tão errado, porque lá na visão, no sonho de Nabucodonosor, da estátua, a estátua todinha era do sonho dele, eram reinados, não era? Reinados. E os pés da estátua era Roma, né? Os pés, ali, de barro com ferro, né? Era Roma. Só que não era Babilônia, a Babilônia era só a cabeça, né? O peitoral era outro, o quadril é outro, as pernas e os pés era outro. Então assim, vai mudando, né? E os pés era a Roma. E a destruição, a aparição de Cristo, uma bola misteriosa que surgiu do nada e atingiu, que representa Cristo, atingiu quem? Os pés. E os pés quem é? Roma. Todinha, só ficou os pés. Até hoje, na história, né, o único império mencionado lá em Daniel, daquela visão da estátua, é Roma. Roma existe até hoje, não como império, mas ela está como o gigante adormecido. E quem vai destruir? Cristo. Né? Aí é por isso que os sensacionalistas são induzidos a pensar que o falso profeta ou o anticristo seja o Papa. Sempre eles vão puxando para ele, sempre puxando para ele. Entendeu? É o Papa. Talvez, se caso vier a acontecer, ele precisaria ser um judeu. Veja que é escolhido de cada nação, né? O anterior, o Papa Francisco, era argentino. O atual é norte-americano. Talvez daqui para lá surja um judeu para ser Papa. E aí, sendo assim, aí pode ser que case melhor. Porque Paulo vai dizer que ele era um dos nossos. Ele era um dos nossos, saiu. Ele estava conosco e saiu. Aí disse, ele saiu porque não era um dos nossos. É assim. Ele estava conosco e saiu. E se saiu é porque não era um dos nossos. E aí pegando esse trocadilho, pode ser que seja. Era um deles e traiu. Perceba que tudo é o mesmo desenho. É o mesmo desenho, o mesmo jeitinho. Deus, ele fala com a gente todo dia, direto. Ó, o nosso corpo proclama o reino de Deus. Paulo usou o nosso corpo como comparativo da obra de Deus, o crescimento, o andar e o cuidado que precisa ter. E que é vivo, que continua crescendo, mudando, vai mudando, entendeu? Adapta aos ambientes. Um edifício também usou como figura de linguagem, né? O atleta usou também como figura de linguagem, o que luta, que dá soco no vento, né? Como figura de linguagem, enfim, vai usando, são muitas, né? É interessante. Então, em todas elas a gente vê a proclamação de Deus, todas. Aí vamos avançar. Agora, o juízo da grande meretriz, sua descrição. No capítulo 17 de Apocalipse, traça um perfeito esboço do juízo da grande meretriz, o sistema religioso apóstata que existe no período tribulacional. Então, é o sistema religioso, né? A grande meretriz, o sistema. Perceba que não é aquela mulher sentada no meio, em cima das nações, né? Não é a mulher sentada. É um sistema, entende? Que rege. A igreja professante, incrédula, entrou num período tribulacional. Está lá em Apocalipse 2, 22 e 3, 10. E dela surgiu um grande sistema religioso, dominado pela grande meretriz. João Evangelista apresenta um quadro bem interessante. Ele vai dizer que o sistema é caracterizado como uma meretriz. De Apocalipse 17, João 2, 15, 16, ela alega ser a noiva de Cristo, mas é mentira, né? Ela alega ser a noiva de Cristo. Talvez aqui seja, sabe quem que vai cair nessa conversa? Os afastados. Os que não subiram no arrebatamento.
vão ser suscetíveis a ser enganados. Sabia? Porque eles, por que a gente pensa assim? Porque eles, os afastados, eles criam em Cristo. Já foram da igreja, ou talvez até estivessem na igreja, mas não subiu. Dá para entender? Então eles serão suscetíveis a crer em Cristo, a acreditar em algo relacionado a Cristo. Já o judeu não, o judeu tem uma certa resistência. Ele não crê em Cristo. O judeu, ele crê no Messias, ele espera o Messias. O Cristo que veio aquele lá, não, ele é um profeta que morreu. Entendeu? Então assim, talvez isso aqui, ela vai ser mais suscetível a engano pela meretriz, os desviados, os afastados. Suposição, tá? Aí vem o sistema, também, segundo João, sistema é um condutor de negócios eclesiásticos. Tá? Apocalipse 17, versículo 2 ao 5. Nas Escrituras, a formação espiritual refere-se à adesão a esse falso sistema, né? As pessoas aderiram ao sistema. O sistema também é um condutor de negócios políticos, ou seja, não é só eclesiástico, também é político. E parece controlar a besta na qual monta. O sistema também torna-se muito rico e influente. Versículo 4. O sistema apresenta uma fase de desenvolvimento da cristandade que até agora não foi revelada. Está lá no versículo 5. E por isso é chamada de mistério, né? É mencionado como mistério. O sistema também é grande perseguidor dos santos. Está lá no versículo 6. O sistema também é organizado mundialmente. Versículo 15. O sistema será destruído pela besta e o cabeça da aliança romana, a fim de que sua supremacia não seja ameaçada. Versículos 16 e 17. Lembra que a besta política vai destruir a besta eclesiástica, né? Versículos 16 e 17. E por fim, em Apocalipse capítulo 18, versículo 8, é revelado em um só dia a destruição da sede do poderio da besta, através de uma intervenção divina por meio do fogo, né? E aí vem o anticristo e a sua atuação no período tribulacional. Agora é o anticristo. Vamos avançar, né? Ligeirinho. Tá dando para entender até aqui sobre a besta, tá? As trombetas já foram, né? As taças são acontecimentos, pegou? E a besta são poderios, né? Hã? Não, é não. Tá aqui o tempo. Cruel, né não? Em um curto tempo desse aqui, meu amigo, tanta desgraça. Misericórdia. Dá nada. Misericórdia. Meu Deus. Hã? Entrando no outro. Não dá tempo nem se recuperar, não. Na fisioterapia já leva a outra tombada. Eita, Jesus, a gente tem que vigiar mesmo para subir no arrebatamento. Não é com medo disso aqui, não, porque Deus ele nos dá força, Ele dá capacidade para a pessoa passar e não negar o nome dele. Como vai ter gente aí que não vai negar o nome dele, né? Vai ter gente aí que serão degolados, né? Pois é, né? Não é melhor agora? Né? Não é melhor agora? E outra, quem subir no arrebatamento tem privilégios. Ó, o tribunal dos galardões, não vai ser aqui depois. Os judeus não vão ter essa oportunidade. Não vai ser visto como a noiva do Cordeiro. Eles nem acreditavam, entendeu? A noiva do Cordeiro é para aqueles lá que foram enxertados. A noiva do Cordeiro, entendeu? Então nem vai ter. Eles vão estar como servos ou como os amigos do noivo, entendeu? Não vai ter. A igreja que subir no arrebatamento é que vai ter privilégios. Galardoada, não, a gente não vê galardão aqui para o judeu, para quem está aqui no milênio, não vê galardão para eles. A gente vê apenas ressurreição, né? E nós vamos sentar na mesa, cear com ele, entendeu? Os outros aqui não vão não. Entende? Nós teremos privilégio. Quem subir aqui no arrebatamento aqui, vai ter muitos privilégios, né? Muitos privilégios. E vai estar eternamente com ele. Enquanto os daqui da terra vão só lutar para escapar, né?
lutar para escapar, perdendo o pescoço para poder escapar. Então vamos aqui, vamos avançar. O anticristo e a sua atuação no período tribulacional. Definindo o termo do anticristo, eu vou ser breve nele aqui, tá? Que é para a gente ir direto ao ponto, tá? Aqui ele vai usar um prefixo anti, né? Que esse anti já é de contrário, né? Que no original significa no lugar, tá certo? Esse termo ele foi usado pela primeira vez no primeiro século, no século I depois de Cristo. E na Bíblia há uma referência em 1 João 2:22, que muitos tentaram identificá-lo como aqueles que, no decorrer dos séculos, têm procurado destruir a igreja. Domiciano e Nero foram tidos como anticristos no início da igreja cristã. Só que nenhum deles arroga-se como um sinistro personagem dos primeiros séculos, como prescrito em Apocalipse capítulo 13. Então, ou seja, apesar de Domiciano, com toda a sua perversidade contra os cristãos, foi coisa absurda, ele foi tido como anticristo. O comportamento dele condizia, mas batia com o de Apocalipse nesse período da grande tribulação? Não. Não tem nada a ver com isso aqui. Ele é um anticristo, anticristo no sentido de ir contra as coisas de Cristo, ou contra os cristãos, mas ele não é o anticristo prescrito em Apocalipse. Hitler, muito bem lembrado, Hitler foi um anticristo, mas não o descrito no Apocalipse. Mas, então, como classificar ele? O que Paulo diz, que é apenas o espírito do anticristo. Ainda não é ele, é o espírito dele que está operando. E opera desde o princípio. Entendeu? Desde o começo. Acende a luz lá, por favor. A luz. Aí, desde o começo ele opera. Então, assim, a gente já percebe aí, né? Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui ele vai trazer, obrigado, que no ano de 1957, houveram umas crises que abalaram o mundo político. Numa reunião extraordinária da ONU daquele ano, ouviu-se uma desesperadora declaração de um diplomata e ex-estadista belga, o Paul Henri Spaak, quando este era secretário da OTAN. E aí, uma organização de Tratado do Atlântico do Norte. Ele disse o seguinte, esse estadista, diplomata, olha o desespero dele. Ele disse assim, abre aspas, não necessitamos de outra comissão. O que realmente necessitamos é de um homem com suficiência e capacidade. Olha só, ele está direcionando o quê? Um governo, uma só pessoa para mandar, né? Tá? Veja que já estava suscitando ali, né? Ele deverá ser hábil para manter submissão, todos submissos, todos os homens, e ser capaz de arrancar-nos desse pântano econômico, moral, social e religioso. Aí, reticências, falou 1 milhão de coisas lá, e aí no final ele termina dizendo assim, no qual estamos ameaçados de submergir, envie-nos um homem assim, seja ele um Deus ou um demônio, nós o aceitaremos. Fecha aspas. Tá vendo aí como é? E é parecido com os discursos de gente que são usadas pelo diabo nas reuniões diplomatas. Existe ainda assim. Esse rapaz aqui já morreu, mas nasce outro com esse mesmo espírito. Entendeu? É um espírito preparando. Exatamente. Entendeu? Através da declaração que ele fez, podemos sentir a ansiedade do mundo sem Deus por um líder mundial e a preparação do seu patamar no painel das profecias bíblicas. O certo é que o anticristo aparecerá. Vai aparecer ou não? Vai. Né? Isso é certo. A besta será o governante civil e político, e juntamente com ele, o falso profeta, o líder religioso, falso profeta, sendo este último o instrumento que incitará a humanidade a adorar a besta, lá em Apocalipse 13, né? Ele vai incitar o povo, vai convencer o povo para adorar a besta. Adore ela.
Observemos agora um esboço sobre a personalidade, título e ministério da besta e do falso profeta. A besta, um governante civil, né? Aí já vem aqui o sentido da besta na pessoa, né? Um governante civil. Perceba que a gente já viu aqui algumas ilustrações da besta, né? Governante do mar, sobre os povos do mar, né? E o outro na terra. E a gente viu também a Babilônia como sendo da besta, né? Como ações. Uma eclesiástica, liderando ali no âmbito eclesiástico, e o outro no político. As duas regências da humanidade. Perceba que a humanidade é regida por esses dois polos, né? Perceba que uma opinião política abala a estrutura de uma pessoa, divide família, divide igreja, desvia crente. Opinião política tem um poder assim horrível. E também o religioso, mesmo jeito. Esses dois. Me mostre outro. Futebol divide igreja? Não. Entendeu? Outra coisa aí, sei lá, nem tem, né? Opinião astronômica, acreditar nos astros, divide alguma coisa? Não. O que divide é política e religião, né? Isso aí é um negócio assim que aflora, a pessoa se transforma. Você tem gente de bom caráter, boa reputação, bem direitinho, honesta, direitinha mesmo. E aí quando mexe no personagem político dela, ela se transforma. Entendeu? É incrível. Ou mexer na religião. Pense, pessoa desce do salto. Né? É incrível, é incrível. Aflora os ânimos. Então vamos lá. A besta como governante civil. Aí tem os títulos. Será um sanguinatário e fraudulento. Está lá em Salmos 5, 6. Será perverso. Salmo 10, 18. Será um homem da terra, um ser humano normal. Ainda no Salmo 10, 18. Será um líder de muitas nações. Isso a gente está falando no governante civil. A pessoa humana, humano mesmo. Líder de muitas nações. Será a pessoa que conduzirá o povo. Salmo 111, 6. Inclusive, nesse líder de muitas nações, os sensacionalistas sempre ficam dando os burros na água, né? E eles sempre apostam em alguém. Sempre, 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 sempre. Geralmente, eles pegam um presidente dos Estados Unidos. Todo presidente que sobe, eles dizem que é a besta. É o anticristo. Ou eles vão para os papas. Todo papa ele diz que é. Fica assim, tipo atirando. Atirando, né? Pode ser que seja, um dia pode ser, mas esse aí não. Um dia pode ser. Aí, e um tempo atrás, eles disseram que era o Emmanuel Macron, que era o presidente da França, porque ele estava sendo muito benquisto no mundo todo. Entendeu? Por um período de tempo. Ele estava assim, que era a solução do mundo, era ele. Aí agora já murchou a bola dele já. Ele já não está mais essa Coca-Cola toda, mais não. Entendeu? Mas veja que direcionaram para ele, apostaram nele. Aí ele agora já se apagou, está mais apagadinho. Aí ninguém fala mais nada. Se aquieta. Por quê? São sensacionalistas. Nós que estudamos a palavra, não podemos ser assim, como Paulo diz, levado pelo vento de doutrina. Não, né? Vamos ser sensatos, direcionados pelo Espírito Santo, e não por ventos. Entendeu? Sair atirando, tentando acertar, tentando adivinhar, tentando descobrir. Não precisa disso não. Cuide da sua vida espiritual, da sua salvação. Não se preocupe com ela, já basta. Deixe que os tempos, Deus dará ordem. É Ele que sabe, Ele que cuida. Veja a indagação dos discípulos, lá em Atos 1, quando ele vai falar, né, do Espírito Santo, eles tudo preocupados com os acontecimentos. Aí Jesus disse o quê? Deixe que Deus é quem determinará o acontecimento dos tempos. Deixa, Ele vai fazer, vai deixar. Né? Não se preocupe com isso não. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aí, olha a preocupação onde é que está. Espírito Santo, salvação, guarde a sua vida. É aí. Nossa preocupação tem que estar em salvar a nossa vida. Atos 1, versículo 5 em diante. Jesus conversando com os discípulos, falando sobre a vinda do Espírito Santo, né? E eles tudo preocupados com essa terra, e Jesus falando da cor do céu. Né? Vocês já viram, né? Eu falei isso aqui várias vezes. Lembra não?
Eu já falei aqui várias vezes isso aí. Aí vamos lá. Aqui ele bota aqui como o assírio. Olha aí as sensações, né? O assírio, Isaías 10, 5 ao 12. A estaca, Isaías 27, 75. O pequeno chifre, de Daniel 7, 8. O príncipe que há de vir, Daniel 9, 26. O filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2, 3. Aí vem agora as atividades desse governante civil. Suas atividades serão o quê? Estará em cena nos últimos dias da história de Israel. Daniel 8, 23. Não aparecerá até o dia do Senhor ter começado. Ele fala aqui até o dia do Senhor ter começado. O dia do Senhor é outra coisa. Como assim outra coisa? Porque pode ser por épocas. A gente vai ver Ezequiel falar sobre o dia do Senhor, referindo-se a esse período de tribulação. Mas a gente vai ver, salvo engano, Zacarias falando do dia do Senhor, sendo a encarnação dele, lá vindo de Maria. Entendeu? A gente vai ver Isaías falar o dia do Senhor também, sendo a encarnação. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre seus ombros, né? Não tem ele falando isso aí? Ele vai falar sobre o dia do Senhor sendo esse. Então assim, o dia do Senhor são épocas, não necessariamente um dia, quarta-feira, domingo, sábado é o dia do Senhor. Não é isso. São épocas, tempos. O dia do Senhor como sendo a vinda de Jesus como homem. Ele veio, aquele foi o dia do Senhor. O dia do Senhor como sendo o dia do sacrifício, quando ele foi entregue na cruz do Calvário, foi morto, desceu à sepultura, 3 dias, ressuscitou e foi assunto aos céus. Aquele tempo todinho como sendo o dia do Senhor. Entendeu? Então o dia do Senhor é um acontecimento, é um período, não necessariamente um dia. Entendeu? Aí ele vai falar aqui, ó. Não aparecerá até o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse que ele está se referindo? Esse período aqui, ó. Com grande poder e grande glória. Esse aqui é tido como o dia do Senhor. Alguns dizem até que é o grande dia do Senhor. Só que outros vão dizer que o grande dia do Senhor não é aqui. Já vai ser aqui, ó. Bem aqui. Dá para ver aí? Dá não, né? Dá? Uma linha imaginária. Vou até botar aqui, para a gente saber que esse período é de 1000 anos. Né? 1000 anos. E alguns... Não, já, boto assim. Alguns vão usar essa terminologia, o grande dia do Senhor. Aí vem as divergências, né? Um diz que é aqui, outro diz que é aqui. Porque aqui é ele aparecendo com grande poder e grande glória. E aqui é ele, quando solta Satanás engana o povo do milênio, alguns se perderão, e aí depois ele aparece para julgar as pessoas no seu trono branco. O juiz do trono branco, né? Julga tudo, tudo. Aí diz também que esse dia é o dia do Senhor. Perceba que são, né? O Senhor é o mesmo. Não é só um, ou tem outro. Não é só um. Mas perceba que ele tem várias aparições e vários momentos e várias atuações. Momento que ele encarnou, momento que ele foi morto, momento de ressurreição, momento de ascensão aos céus, né? O momento da vinda para arrebatar a igreja, o momento da vinda gloriosa e o momento de julgar a terra, o momento de reino. São vários momentos. Aí, todos esses momentos podem ser tidos como o dia do Senhor. Lá em 2 Pedro 3, não vou lembrar agora se é o 10 ou 12 ou algo assim, aí vai falar também o dia do Senhor. Aí esse dia do Senhor é esse aqui, ele fala. Esse aqui, que é onde ele vai, inclusive aqui já fazendo, aproveitando aqui que a hora está estourando, aqui é... Vai não? E nem a Clarinha também, né? Ô benção. E a Bianca, tem algum compromisso? Não, tá bem, ô glória. Então, a gente pode concluir o raciocínio, né? Aí, a gente vai ver, então vou por parte. Já a gente chega ali. Por enquanto, tudo isso que a gente está falando é aqui, tá? Ó. Nós ainda estamos aqui dentro, certo?
As aulas passadas a gente estava aqui em cima. Agora a gente está aqui embaixo. E ainda falta isso aqui. E isso aqui. Vai chegar lá. Vamos tentar acelerar aqui, né? Passar a quinta marcha. Aí, nas atividades, diz que ele não aparecerá nesse dia. Ele não aparecerá até esse dia. Ou seja, no dia do Senhor ele aparece. Cadê? Sua manifestação está sendo impedida pelo detentor. Quem é o detentor? Segundo Tessalonicenses 2:6. Espírito Santo, né? Que ele não se manifestará até que né? Porque tem um que resiste até que do meio seja tirado. O Espírito Santo. É ele que está segurando assim, ó. Não vem não. Sai daí, Satanás, porque aqui eu estou cuidando da noiva. Né? É tipo isso, viu? Ele que cuida da noiva. Seu aparecimento será precedido por um afastamento, que pode ser interpretado como um afastamento da fé, ou um afastamento dos santos para a presença do Senhor. 2 Tessalonicenses 2:1 e 3. Leia esse texto aí, por gentileza. Eu vou continuar a leitura aqui, enquanto acha. Ele será um gentio, já que surge do mar, de acordo com Apocalipse 13:1. E já que o mar retrata as nações gentias, ou gentílicas, Apocalipse 17:15, com certeza ele deve ter origem gentílica. Aí aqui perceba que ele já vai dizer que não é um judeu, é um gentio, né? Esse governador civil, né? Ele surge do Império Romano, já que é um governador do povo que destruiu Jerusalém. Aí, de acordo com Daniel 9:26. Leia aí o 2 Tessalonicenses 2:1 e o 3, por gentileza. Filho da perdição. Então ele diz o quê? Antes daquele dia, né? Antes de qual dia? Da vinda do Senhor, né? Antes desse dia vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Aí ele surge do Império Romano, a gente já viu, ele é a cabeça da forma final de governo gentílico mundial, pois é como um leopardo, um urso e um leão. Apocalipse 13:1. Aí, segundo Daniel 7:8 e o versículo 20 e o 24. E Apocalipse 17. Aqui na Deik, novamente, ela traz essas figuras, mostrando como sendo ele também. Ela mostra aqui, ó. São os impérios, né? Os impérios que surgiram durante os tempos. Aí ele tem as suas figuras, ó. O leão, o urso, o leopardo, as bestas, né? Então ele vai trazendo as figuras e mostrando essas ilustrações como sendo apenas figuras, mas que serão espíritos dominadores sobre os governantes e os povos, né? Os dois, os governantes e os povos. Mas vamos adiante. Sua influência é mundial. Aí alguém diz assim, aqui no Brasil vai acontecer a perseguição, é o fim dos tempos, a Bíblia está se cumprindo e tal, não sei o que, a volta de Jesus. Pode ser que não. Pode ser que seja só local, só nós. Porque hoje, no Brasil não tem, mas já tem muitos países que tem. Então lá eles podem dizer que já é o fim do mundo? Entendeu? Só porque lá está tendo e aqui não? É de ordem mundial. Entendeu? É de ordem mundial. Se não, esses fatores aqui, ó, que acontece aqui, derramamento das taças e o toque das trombetas,
seria só lá em Israel. E aí, se for assim, o mundo pode estar um paraíso. E a guerra lá. Aí Jesus vem para lá e os outros aqui ficam assim, boiando, né? Entendeu? Aí vou dizer depois, os ímpios, os incrédulos, vão dizer, cadê o cumprimento de tudo isso aqui da Bíblia? Nem vi. Entendeu? Vão começar a zombar, a escarnecer. Entendeu? Então assim, não é assim, né? É pagar o preço. A taça vai ser derramada, é global. A trombeta tocando é global. E aí que ele diz, a sua influência é mundial, pois o governo, governa sobre todas as nações. Está em Apocalipse 13, 8. E surge por meio da aliança que fez com as outras nações. Não foi feita uma aliança aqui? Não foi? Então, foi feita a aliança geral. É muito parecido com a ONU. A ONU, muito parecido. Claro que não é, porque a ONU ela não tem todos os países do mundo signatários a ela. Não tem. Tem país que não acata tudo. Né? Então, é porque é discricionário do Estado. Na linguagem de ONU, um país é chamado de Estado. Não é chamado de país, é chamado de Estado. O Estado brasileiro é assim. Na linguagem de ONU, né? A ONU ela é mundial. Organização das Nações Unidas. Mas é só as Nações Unidas. As desunidas não aceitaram. Não quero não. Pode ficar aí, vocês eu não quero não. Ou alguns aceitaram, mas não obedecem. São signatários, que os que são aliados é chamado de signatário. São signatários, mas não obedecem. E aí descumpre. Quando descumpre, aí a ONU vem punir ele. É o que aconteceu com a Rússia. Né? Ela punindo a Rússia por conta da Ucrânia. Aí vai punindo como? Cortando algumas relações comerciais. Tipo, se algum país vendia determinado produto para ela, corta, não vende mais. E aí ela vai sofrer porque não tem mais aquela matéria-prima, não tem mais aquele recurso, não tem mais, entendeu? E não tem de onde comprar. Aí ela sofre lá dentro. Entende? Isso aí é uma punição da ONU com aquele país. Tipo assim, pare com isso aí, com essa briga, que eu volto ali vender. Entendeu? Tipo isso. Ou o contrário. Ela fornecia alguma coisa, ela tinha algum produto lá, e alguma matéria que o mundo precisa para fabricar carro, para fabricar arma, para fabricar qualquer coisa, para alimento, e ela tem, e aí, numa situação dessa, a ONU diz, não compre mais. Deixa ela lá, não vamos comprar dela, vamos comprar de outro canto. E aí ela perde a negociação. Perdendo a negociação, ela não vende, não vendendo, não entra dinheiro. Não entrando dinheiro, não tem recurso. Não tendo recurso, o país vai para a miséria. Entendeu? É tipo isso. A punição da ONU é assim. A punição da ONU não é castigando. Prenda ele. Não, não é. Porque a ONU é exatamente para isso. É para não ter essas coisas. Não ter guerra. A ONU é exatamente para isso. É para não ter guerra. Salvo engano, ela foi instituída em 1971, ou foi 79, algo assim, a lembrança que eu tenho aqui. Ela é recente, ela é nova. E foi pelo ocorrido do Hitler, né? Foi por aquilo ali. E aí foi aflorado com a ditadura militar, algumas coisas assim, foi dando mais força. Aí foi instituída a ONU. Enfim, é algo mundial. Tá? Mundial, não é local. Ele eliminará, ele quem? O governante civil. Lembra? Nós estamos falando dele ainda, da besta lá, né? Ele eliminará 3 reis antes de chegar ao poder. Um dos reinos sobre os quais ele tem autoridade foi reavivado, porque uma das cabeças, que representa um reino, o rei, foi curada. Né? Lembra daquela tipografia do chifre? Um foi quebrado e nasceu uma ponta menor. O reino foi tirado, mas foi reavivado. Seu surgimento se dá por meio de seu plano de paz. Ele será marcado pessoalmente por sua inteligência e presunção. Olha aí, inteligência e presunção, né? Daniel 7, versículo 8 e o 20, e Daniel 8, versículo 23. E também por sua sutileza e astúcia. Olha aí. Olha a
Como é que chama? Personalidade da pessoa aí. E logo sua posição sobre as nações será estabelecida pelo consentimento delas. As nações que vão dizer, é tu mesmo, rapaz. Tu é o que nós queremos. Entendeu aí? Quer ver uma coisa que é parecido com isso e implantou na sociedade e a sociedade clama e pede? O uso da tecnologia, o chip nos aparelhos celulares, quando foi colocado, menino, foi uma polêmica, a igreja rebateu, porque disse é a marca da besta, né? O chip no celular, marca da besta, tal, aí houve resistência, então não sei o que, aí depois estabilizou no meio da população. Aí veio a internet, aí vem o uso da internet, a tecnologia. Aí era algo que a gente não tinha, né? Não existia, é recente, passou a existir. Um dia deu uma pane e no comércio mundial ficou sem internet por um dia ou por algumas horas, deu uma pane no sistema. O povo entrou em desespero, tudo parou. Foi tipo um blackout geral. É recente, eu acho que foi antes da pandemia, pouca coisa foi durante a pandemia, coisa assim. Aí parou tudo. E o povo ficou desesperado, querendo que a internet. Veja que não é comida, não é bebida, não é questão de sobrevivência, mas se tornou o quê? Dependência. Nós nos tornamos reféns da internet. Entendeu? Como é que a gente vive hoje sem internet? Muitos trabalhos, muitos mesmo, muitas relações, contato com familiares, com tudo, depende da internet. Veja que é uma dependência nossa já agora. Assim será a aparição do anticristo. Ele vai vir para suprir uma necessidade que estará acontecendo. E as pessoas vão dizer o quê? Nós queremos, a gente precisa. Entendeu como é? É assim, é de forma racional mesmo. Não vai vir como espanto, um dragão com chifre e um tridente na mão. Bora fazer acordo de paz comigo? Quem é que vai? Né? Vai não. Ele vem com sapatinho de lã. Ele vem dentro da necessidade. E você que clama querendo aliança. Você que eu falo assim, é a pessoa, né? Não é você não. É a pessoa. Então vamos aqui. Veja que é algo racional, né? Algo que pode acontecer sim. Aí diz aqui, seu surgimento se dá por meio de seu plano de paz. Ele será marcado pessoalmente por sua inteligência, presunção e tal. Ele governará sobre as nações confederadas com autoridade absoluta, segundo Daniel 11:36, e é visto fazendo sua própria vontade. Ele faz o que ele quer. Essa autoridade é manifestada por meio da mudança de lei e de costumes. Aí muda tudo, muda as leis, começa ali. A lei é que rege as nações. Muda a Constituição, muda tudo. Muda os costumes. É isso aí. Está lá em Daniel 7:25. Uhum. Ele vai mudar geral. Geral. É uma mudança global. Seu interesse principal está na força e no poder. Daniel 11:38. É o que ele quer. Só que de forma sutil, de maneira astuta, perspicaz, ardilosa. E ele vai avançando para o seu objetivo maior, que é força e poder, mas liberando aqui, liberdade para o povo. Entendeu? Que é a libertinagem, né? Como cabeça do Império Confederado, ele fará uma aliança de 7 anos com Israel. Aqui, perceba que tudo isso aqui está sendo antes. Agora que ele vai fazer a aliança, né? Tá vendo aqui como é? Igual eu já falei aqui em aulas anteriores, que primeiro vai ter uma necessidade aqui, Aí essa necessidade aqui se dará ou pelo caos no mundo,
as coisas mesmo andando, vai ficando ruim, crises, pandemias, alguma coisa global, gerou um caos, que as pessoas vão ficar tendo necessidade de alguém que mande, que governe, entendeu? Aí, primeira opção é essa, né? Pode ser que seja assim, uma catástrofe global, alguma coisa que abalou o mundo, alguma coisa. E aí, ele vem como o que resolve. Ou, segunda opção, pela ausência das pessoas que subiram no arrebatamento da igreja. A ausência delas gerar um caos. Né? Segunda opção, né? A ausência das pessoas gerando caos. Gerou o caos, aí ele surge como que resolve. Aí faz a aliança de 7 anos. Entendeu? Essas duas linhas aí para vocês brincarem. Né? Aí, como cabeça do império confederado, ele fará uma aliança de 7 anos com Israel, Daniel capítulo 9, versículo 27, que é quebrada após 3 anos e meio. Ele introduzirá uma adoração idólatra, na que se coloca como Deus, antropolatria, Daniel 11, 36 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, também Apocalipse 13, versículo 5. Ele é descrito como um blasfemador por causa da usurpação da deidade, né? A deidade porque é algo relacionado a Deus, né? E ele vai querer se tornar uma deidade, se tornar ser Deus no lugar santo, buscando adoração para si próprio. Ezequiel 28, versículo 2, Daniel 7, 25, Apocalipse 13, 1, 5, 6. Ele é energizado por Satanás. Quem é que alimenta ele? Satanás. Né? Ele recebe dele sua autoridade e é controlado pelo orgulho do diabo. Ezequiel 28, versículo 2, Daniel 8, 25. Ele será o cabeça do sistema imoral de Satanás, 2 Tessalonicenses 2, 3. Ele também será recebido como Deus e como governante devido à cegueira do povo. Olha aí, o povo estará cego espiritualmente e vai receber ele. Este governador tornar-se-á o grande adversário de Israel. Daniel 7, 21, 8, 24, Apocalipse 3, 7. Haverá uma aliança contra ele. Ezequiel 28, 7 e Daniel 11, 40 e 42, a qual desafiará sua autoridade. No conflito resultante, ele ganhará controle sobre a Palestina e sobre o território adjacente, Daniel 11, 42, e fará sua sede em Jerusalém, Daniel 11, 45. Legal, né? Vê o cenário, vocês conseguem ir ilustrando enquanto eu vou falando? Tá? Né? Ele vai montando, ó, vai avançando assim, ó, vai avançando. Essa questão de montar, fará sua sede em Jerusalém. Aqui, os sensacionalistas, eles dizem que será construído o 3º templo. E dizem que já está pronto, só falta ser montado. Porém, o local de ser montado é onde hoje está uma mesquita de Alá, do Estado Islâmico, do islamismo. Lá, hoje, no local geográfico do templo, é uma mesquita. Então, vai precisar acontecer uma guerra, alguma coisa, que vão destruir a mesquita para poder eles montarem o templo lá. Entendeu? Quando chegar ao poder, este governante será elevado por meio da prostituta, o sistema corrupto, que em seguida tentará dominá-lo. Né? Ou seja, o político, né? Esse sistema será destruído pelo governante para que possa governar sem impedimento. Então, ele será levantado pela prostituta eclesiástica, né? E aí ele vence, que é o político, vence e sobressai. Dá para entender? Deu bem? Né? Lembra das duas? Né? A eclesiástica, a política?
A eclesiástica levanta ele e bota lá. Aí ele derruba ela. É isso aí. Esse sistema será destruído pelo governante para que possa governar sem impedimento. Claro, não pode ter oposição. Parece muito nossa atualidade, né? Não pode ter oposição. Tem que tirar. Ele se tornará o adversário especial do príncipe dos príncipes. Daniel 8:25. De seu plano, 2 Tessalonicenses 2:4. Apocalipse 17:14. E de seu povo, Daniel 7:21 e 25. Pai do Senhor. Embora ele se mantenha no poder por 7 anos, quem? O anticristo estará no poder durante quanto tempo? 7 anos. Só que os 3 primeiros é de falsa paz. E os 3 últimos de grande tribulação. E aí é onde ele se manifesta. Querendo parecer Deus, sentado no local de Deus, chamado por Deus, e se voltando contra tudo de Deus. E aí, sua atividade satânica, que ele terá influência direta de quem? De Satanás, né? Sua atividade satânica estará limitada à última metade do período tribulacional, né? Graças a Deus, tipo assim, como a Bíblia diz, se não fosse abreviado, né? É isso aqui, os 3 últimos. Levanta, vem até aqui. Aqui ele derruba, exato. Porque ele muda as leis. Ele não vai estar com poder na mão? Vai estar com poder na mão. Então aqui ele muda as leis, toma o poder e aí ele derruba o religioso. E aí é quando começa a perseguição, começa a luta. Aí a decretar a adoração a ele, né? Que no caso é o personagem da besta lá, entendeu? A besta política. Aí vai querer puxar a adoração para si, o religioso não vai aceitar e ele, sobressai. Entendeu? Faz sentido? Isso tudo é o anticristo, tá? Que a gente está falando? O anticristo. Mas perceba que tem personagens aqui, ó. O anticristo, a besta eclesiástica, a besta política, né? Tá vendo aqui? Só que o anticristo aqui é o fantoche. As bestas aqui, elas são as massas dominadas, né? E Satanás é que é o principal. Dá para entender? Não? Ó, quem é que tramou tudo isso? Satanás. Ele que tramou tudo. Quem é o agente que ele envia para poder fazer essa devastação toda? O anticristo. Quem é a massa que ele usa? Entendeu? Religião política. Entende? A religião política, as bestas. É besta mesmo, né? Anticristo. Brincando, sem ofensa, né? Só dizendo assim, né? Que é a besta que está emergindo ali. Pois me perdoe. Aí vamos aqui. Será o cabeça do sistema imoral de Satanás. Tá vendo? Olha o líder, quem é? Aqui anteriormente diz assim, ele é energizado por Satanás. Tá vendo? Satanás é que fica dando energia, injetando, entendeu? É enviado por ele mesmo. Recebe dele sua autoridade e é controlado pelo orgulho do diabo. Ezequiel 28:2 e Daniel 8:25. Será o cabeça do sistema imoral de quem? De Satanás. Vendo aí? E sua declaração de poder e divindade é provada por sinais feitos pelo poder de quem? Satânico. Olha aí. E vai manifestar poder. Vai ter poder também. Né? Assim, ó. Sem subestimar. Mas Satanás tem ou não tem poder? Tem. Só é limitado. É limitado e só usa quando Deus quer. Entendeu? Além de ser limitado, é só quando Deus quer. E foi dado a ele esse poder, para ele fazer nesse período. E ele vai fazer. Poderes. E aí, e são coisas assim extraordinárias, viu? Coisas que a gente tem como sendo, como é lá nos dons?
dons de operação de maravilhas, porque é poder sobre a natureza, poder sobre enfermidade, sobre pessoas, sobre objeto. Vai apresentar, vai manifestar poder e o povo vai acreditar. Exatamente. Será recebido, o anticristo, né? Será recebido como Deus e como governante devido à cegueira do povo. Este governador tornar-se-á o grande adversário de Israel. Haverá uma aliança contra ele, a qual desafiará sua autoridade. No conflito resultante, ele ganhará controle sobre a Palestina e sobre o território de Israel. Isso que eu já li, não foi? Eu estou repetindo. Essa outra agora, ó. Foi. Eu continuei, não foi? Obrigado, viu? Embora ele se mantenha no poder por 7 anos, sua atividade satânica estará limitada à última metade do período tribulacional. Foi aqui que eu fui lá mostrar, e quando eu voltei, fui para outra página. Voltando aqui de novo. Esse governo será eliminado por um juízo direto de Deus. Só isso. Só Deus para poder, tirar ele do mapa. Ezequiel 28, versículo 6. Estou na página 49. Está lá também Apocalipse 19, 11. Esse juízo acontecerá quando ele estiver ocupado. Em quê? Em uma campanha militar na Palestina. Ezequiel 28, 29. Também Apocalipse 19, 19. E ele será lançado no lago de fogo. De Apocalipse 19, 20. E Ezequiel 28, 10. Aqui a gente já percebe o primeiro ser inaugurando o lago de fogo. Como assim? O lago de fogo não foi preparado para o anticristo e seus demônios, né? O diabo e seus demônios. E aí a gente vê que o juízo do trono branco, o juízo final, acontecerá no final, né? Não é só no final? O juízo final. Né? Quando acontecerá o juízo final? No final, né? Aí, aonde é o final? Aqui, ó. Final é aqui. Aí aqui é que Satanás será lançado no lago de fogo. O inferno também vai junto, né? Só que o anticristo não. Por que não? Porque ele já foi aqui. Então ele vai inaugurar. Entendeu? Deu para entender mesmo isso aqui? Aí com grande poder e glória. Para julgar as nações. Né? Para julgar nações. Vamos lá, vamos seguir. Esse juízo acontecerá na segunda vinda de Cristo, 2 Tessalonicenses 2,8 e Daniel 7,22, e constituirá uma manifestação da sua autoridade messiânica. Ou seja, Jesus mostrando o seu poder messiânico sobre o anticristo e o falso profeta. Apocalipse 11:15. O reino sobre o qual ele governou passará à autoridade do Messias e se tornará o reino dos santos. Então, o reino sobre o qual o anticristo governou vai passar para quem? Para o Messias. Ele não vai estar oprimindo as nações aqui? Vai estar o povo tudo assim, uns mortos, os vivos vão estar blasfemando contra Deus por conta das situações, ele operando milagres, enganando o povo, entendeu? Aí Jesus vem e aparece. Quando Jesus aparecer nesse momento aqui, vai ser com o quê? Com grande poder e glória. No céu, com voz de arcanjo, tocando a trombeta mesmo assim, fazendo aparecer, de modo que Paulo vai dizer, não sei se
Vocês estão misturando, mas eu acho que é Romanos 14. Deixa eu só conferir aqui. Tá tão tarde. Aí ele vai mencionar sobre a forma que ele virá. Não sei se é Romanos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir o de Romanos, senão eu vou olhar aqui em Mateus. A besta não são os povos? A besta que emergiu do mar é o eclesiástico e a terra é o político, né? São os povos. E o anticristo é uma pessoa que surge dali. Aí o anticristo vai ser eleito pela eclesiástica e vai depois destruir ela. Então ele já destrói ela já. Aí fica só a política. E a política fica oprimindo o povo. Muda a lei, muda a cultura, muda tudo. E vai oprimindo. E vai ganhar poder de Satanás para poder operar maravilhas, operar as coisas. Entendeu? E vai enganando, enganando, enganando. E oprimindo, oprimindo e enganando, enganando e oprimindo. Entendeu? O anticristo e o falso profeta. Vamos já chegar nele agora, falso profeta. Não, não é aqui não. Deixa eu ver se é Mateus 24. Mateus 24, 21, ele vai falar 21 em diante, né? Ele vai dizer assim: que porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aqui eu vou abrir só um parênteses rapidinho, só para explicar uma questão teológica aqui, bem rápido, tá? Marcar o tempo ali, 23, 31, 25, pronto. É assim, ó. Aqui ele fala sobre os escolhidos, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aí você pode perguntar assim, mas os escolhidos não já estarão salvos no arrebatamento? Quem são esses escolhidos aqui na grande tribulação? Né? Alguém pode perguntar, como existe discussão teológica sobre isso, né? Esses escolhidos são os judeus. Os judeus que é o povo escolhido, né? A igreja é um povo escolhido? Não. A igreja não foi escolhida. Foi instituída por Deus através de Cristo. A igreja. E quem aceitar Cristo fica fazendo parte da igreja. Entendeu? Na igreja não tem escolhidos. Na igreja tem salvos. Salvo pela graça. Entendeu? Só para entender isso aqui. Eu lendo aqui me deu esse toque aqui para poder falar, viu? Aí fecha o parênteses, rapidinho. Aí usei só 1 minuto. 1 minuto e 15 segundos, eu acho. Aí, deixa eu ver aqui. Mateus 24, ele fala bastante coisa dos sinais. E aí o versículo 29, ele vai dizer assim, ainda no capítulo 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Lembra das trombetas? Das trombetas? Lembra que acontecerá isso aqui? E da taça, que tem, acho que é a 6ª taça que vai ser isso aqui também.
Trombeta e as taças. Está aqui, ó, Mateus 24, mencionando sobre esse período. Os granizos de 35 quilos, né? Entendeu? Aqui, Mateus 24, mencionando sobre esse dia aí. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Que está até em letra maiúscula aqui. Jesus, né? Certo? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. Entendeu? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Perceba que eles vão ver, né? Eles vão ver, vai vindo e vão ver. As tribos, todas as tribos vão ver. É diferente, tá vendo como é diferente esse momento aqui, né? Não é diferente daquele de no piscar de olhos ser transformado. Com esse aqui de ver, dá tempo ver ainda. No outro é um piscar de olhos, não dá tempo nem ver. Piscou, subiu. Esse aqui não, vai ver ainda, vai ver, ficar olhando assim, olha lá vem ele. Entendeu? Dá para perceber que são dois momentos? Dá ou não? Dá? Dá? Aí, ó, diz assim, tá escuro aí para vocês? Acho que é bom acender a outra, né? Dá para enxergar? Minha vista que tá ruim mesmo, que tá meio escuro para mim já. Aí diz assim, ó, no céu sinal, tal, aí diz assim que sobre, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Tá vendo? Aí, veja o versículo 31. E ele quem? O Filho do Homem. Aqui já é o Filho do Homem. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Olha aí, os escolhidos. Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí ele vai dizer assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Capítulo 25, aí ele vai concluir trazendo parábolas, tá? Só para os irmãos tomar conhecimento, as irmãs aqui, o versículo 36 vai falar aquele versículo máximo que a gente gosta de falar. O versículo 35 e o 36. O 35 diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ao 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E é o F maiúsculo, né? É porque é Jesus. Entendeu? Que é Jesus. Tá demais, né? Já o tempo. Se vocês derem corda, eu continuo, viu? Mateus 25, ele vai falar agora, 25, lá no 31. Mateus 25, 31, ele já vai discorrer sobre este momento, que ele diz assim, ó, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Certo? Aí, aqui, ó, neste momento, também aqui, nessa vinda dele com glória, estarão aqui na terra os judeus, os 144 mil, os que morreram por não negar o nome de Cristo, né? Serão degolados, decapitados, estarão aqui também. Estarão aqui os que resistiram à grande tribulação, aguentaram, sobreviveram, escaparam de algum modo. Estarão aqui, todo mundo aqui. E as nações furiosas, o anticristo e o falso profeta, tudo aqui. Cruel, não é não? Está tudo ali. Aí ele vai vir com grande poder e grande glória. Todo mundo vai ver. Aí
Paulo vai dizer, que eu acho que era lá em Romanos 14, eu não lembro agora, mas Paulo vai mostrar que todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que ele realmente é o Senhor, né? E com o sopro da sua boca destruirá o anticristo e o falso profeta. E neste momento aqui, Mateus 25 vai dizer que ele fará a separação dos bodes e as ovelhas. E aí é aqui onde a gente escuta muito, né, em pregações. E ele vai dizer para os que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e possuiu o reino que vos está preparado, né? Desde a fundação dos séculos, é assim? Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 34. Já tem ido, exatamente. Isso aqui é para quem estiver lá na tribulação, né? E perceba que não é chamando para as bodas, é chamando para o reino, entendeu? Aqui, ó, para cá, para o reino. Venha para o reino, né? Do reino. E aí do reino, Satanás vai estar amarrado, preso. E aí esse reino vai ser de paz. As pessoas vão respirar dessa tribulação aqui e vão entrar para cá. Só que lá no final, o que é que acontece? Satanás é solto de novo. Aí de novo, Jesus, de novo. É para botar a prova, né? E a Bíblia diz que muitos vão se perder, né? Muitos vão se perder dali. Indo para a reta final aqui, para a gente fechar o raciocínio, senão eu pego e me empolgo aqui, ou me falando coisa. Tá dando para ver? Tá no meio, né, isso aqui? Deixa eu mudar aqui. Tá melhor? Hã? Ah, tinha visto Não é essa casa aí, viu? Essa casa tá meio estranha, né? A casa aqui é que eu ainda vou chegar lá, se der, né? Vocês têm paciência em chegar lá? Nós já estamos terminando aqui, vamos para o milênio agora, né? Estamos terminando aqui já, falta só o falso profeta. Eu não vou nem falar das testemunhas que vai estar aqui, não vou nem falar de algumas coisas que ainda estão aqui também, não vou nem falar, porque senão a gente nem sai daqui, nem chega ali. É muita coisa que vai acontecer aqui dentro. Nós estamos aqui, né? A gente está falando do anticristo e vamos falar agora do falso profeta. Hã? Já vai, né? Ah, é. Pois tá, Pai do Senhor, viu? Assiste lá, acho que tá gravando, tá? O falso profeta, o líder religioso. Esse personagem estará associado diretamente à besta. A outra besta, ou a segunda besta, de Apocalipse 13, 11, até o 17. O esboço, em seguida, nos fornecerá importantes fatores. Este indivíduo, que é o falso profeta, será evidentemente um judeu. Aqui, ó, falso profeta. Aqui que entra... gentio. E o falso profeta judeu, já que surge da terra, ou da terra seca, que é a Palestina. Apocalipse 13, 11. Será um homem influente nos negócios religiosos, 2 chifres parecendo um cordeiro. É aqui, naquela parte que eu falei, que para o Papa ser o falso profeta, teria que surgir um Papa judeu. Como esse Papa que está aí é norte-americano, então descarta a possibilidade, né? Vamos aqui, avançar.
Onde é que eu tô? Eu já tô avançado aqui, Bianca, ó. Nem tinha percebido, Bianca. Eu já passei isso aqui. Já dou um Czinho aqui. Já passei isso aqui também, ó. O juízo da grande meretriz, ó. Czinho aqui também. Nós já estamos aqui no anticristo. Já passamos também do anticristo. A besta. E agora o falso profeta, olha. Tá vendo aí? Legal, né? O falso profeta. Agora que eu tô vendo, ó, o falso profeta bem ali embaixo. Olha que benção. Vamos chegar lá. Vamos aqui. Será motivado por Satanás, obviamente, como é a primeira besta. Possuirá autoridade delegada da primeira besta. Promoverá adoração à primeira besta e convencerá a terra a adorar a primeira besta como se fosse Deus. Seu ministério será autenticado pelos sinais e milagres que ele fará, evidentemente provando ser o Elias que estava por vir. Aí, provando ser o Elias, né? Aqui a gente já começa a notar um novo personagem. Terá um grande sucesso em enganar o mundo incrédulo. O mundo incrédulo vai ser suscetível a ser enganado por ele. Terá o poder da morte para convencer os homens a adorar a besta, ou seja, se não adorar, morre, e vai ter o poder da morte. Terá autoridade no meio econômico para controlar todo o comércio. É aquela história lá de que ninguém compra nem vende, né? Terá uma marca que estabelecerá sua identidade para os que viverem naquela época. A marca é 666, é o número que está escrito lá em Apocalipse 13:18. Né? 666. Aí vem salvação no período tribulacional. Aqui o falso profeta, ó, já foi. Né? Salvação no período tribulacional. Existe ou não existe salvação lá? Apocalipse 7,14 vai dizer: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Durante esse período terrível de juízos, como já vimos anteriormente, a humanidade experimentará o cálice da ira fervente de Deus. Devido aos eleitos, a Bíblia diz que estes dias serão abreviados, Mateus 24:22, para poder haver salvação. Durante esse período, a salvação será um trabalho do Espírito Santo, porém um tanto diferente da salvação no tempo anterior, no período da graça, pois o Espírito Santo, nesta época, não mais habitará nos corações dos homens, mas realizará a salvação dos fiéis sofredores, como nos dias do Antigo Testamento, em que cada israelita era salvo por acreditar em um Deus. A gente percebe aqui algo específico, né? Os israelitas, como Jesus falou lá em Mateus capítulo 10, versículo 7. Mateus 10, versículo 7, ele diz assim, ó. Não, versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? A pregação aqui específica, a evangelização era direta para quem? Para a casa de Israel. Os arautos da era sombria. A palavra arauto do grego querissô significa alguém que proclama, publica ou convoca. Durante o período sombrio da grande tribulação, Deus terá seus agentes, que apesar das grandes pressões, não se calarão e nem se dobrarão diante da besta. Assim como no passado Deus reservou 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Também os arautos da grande tribulação serão a pedra no sapato do mundo pervertido e das forças antagônicas a Deus. São elas. Aí vamos lá. Os 144.000 israelitas serão a pedra no sapato. Irão pregar, vão proclamar como Estevão,
diz lá em Apocalipse 14, 14, estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. A expressão não se contaminaram com mulheres é uma expressão que tem sentido espiritual, pois os 144 mil permaneceram puros, recusando-se a se contaminar com o sistema mundial profano. Esses 144 mil israelitas estão separados do mundo e da igreja apóstata. Eles seguem o verdadeiro Cristo, porque eles não estão aguardando o Messias. Então eles estão ali ansiosos pelo Messias, são fiéis a ele. Dedicam-se exclusivamente à pregação do evangelho do reino. Não falam mentiras, como diz lá em Apocalipse 14, 5 e o 21, 27. E são moralmente irrepreensíveis. E aí vem as duas testemunhas. As duas testemunhas, ela tem duas interpretações. Uma interpretação literal e uma interpretação simbólica. Na interpretação simbólica, diz que as duas teorias principais que resultam de uma interpretação simbólica sobre as duas testemunhas. Então, vamos lá. Na interpretação simbólica, ela tem duas interpretações. Qual é? A primeira diz que essas duas testemunhas representam a igreja que será arrebatada no meio da tribulação. Aqui está falando de qual linha de pensamento? Meso. É assim, ó. Fala sobre as duas testemunhas, certo? Duas testemunhas. As linhas de pensamento teológica dizem que essas duas testemunhas são divergentes. Como assim? Uma linha teológica diz que as duas testemunhas elas são simbólicas. Outra linha teológica diz que essas duas testemunhas é literal. A simbólica, a linha teológica simbólica diz que as duas testemunhas elas dividem-se. Aí vai dizer, uma delas é a igreja, certo? E a outra é os 144 mil israelitas. Essa que defende essa linha, que diz que uma testemunha é a igreja, a outra testemunha é os 144 mil, ela é a linha teológica meso, que acredita que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Entendeu? É essa aí. Vamos lá para outra, a segunda testemunha. Aliás, a segunda interpretação é a interpretação literal. A literal diz que não, esse método de interpretação se divide da seguinte forma. Qual? Existem os que acreditam que se trate de dois homens que viveram anteriormente e